Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quantos aí estão felizes com Jesus? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Queridos, fico muito feliz, mais uma vez, dessa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na presença dEle. E eu glorifico a Deus porque desde o início aqui de cada uma dessas canções, o Senhor já começou a falar grandemente aos nossos corações. Uma das canções, ela dizia assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não sabe viver. Porque quando nós experimentamos da graça, daquilo que Deus tem para nossas vidas, quando nós experimentamos dessa presença gloriosa do nosso Deus, não há nada melhor, nada mais nos satisfaz, porque a presença dEle é gloriosa e está acima de todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Você já experimentou dessa glória, dessa graça gloriosa na sua vida? Então aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Eu convido a amada igreja a abrir um texto em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 e o versículo de número 8. Pode passar no telão para mim também, por favor, para que nós possamos acompanhar a leitura das Escrituras Sagradas. E nós vamos aqui, durante o dia de hoje, passear em alguns textos para entendermos uma verdade muito poderosa para os nossos corações. Livro de Atos, o capítulo 1 e o versículo 8, à medida que você achar, pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Sabe, queridos, nós temos a liberdade, estamos diante da presença do nosso Deus. Aí para fora nós fazíamos tantas coisas, nós pulávamos, gritávamos, fazíamos tantas coisas para outros deuses, para aquilo que não era edificante, mas agora nós estamos perante o nosso Deus, nós temos a liberdade, você pode glorificar, você pode dizer palavras que está no seu coração para Ele. Sabe, queridos, esteja sensível àquilo que Deus tem para o seu coração, e se for necessário glorificar, não fica com vergonha não, que o irmão que está da sua frente, à direita, à esquerda, pode abrir a sua boca e pode falar aquilo que vem do teu coração para o nosso Deus. E assim diz a palavra do nosso Deus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Feche seus olhos mais uma vez, por favor, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós queremos agradecer o Senhor, agradecer porque a Tua presença, ela é real neste lugar, mesmo, ó Deus, sem nós merecermos, mas a Tua graça, a Tua grandiosa graça é sobre as nossas vidas. E o Senhor, ó Pai, vela pela Tua palavra que diz que onde estão dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E Pai, nós já nessa noite, nós podemos Te sentir. Nós, ó Pai, já podemos experimentar de algo grandioso que o Senhor está fazendo em nossas vidas. E nós cremos que nós não sairemos daqui da mesma maneira, mas nós sairemos renovados, transformados, não pela vida de homens, não por mim, mas pelo Espírito Santo do Senhor, que é real neste lugar. Então somente nós pedimos que todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, todas as distrações neste momento, elas caiam por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então somente toma nossa mente, toma o nosso coração, e nós queremos estar sensíveis, com o nosso coração como uma boa terra, para que a semente da Tua palavra, ela frutifique a 30, a 60, a 100 por um, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. E você que crê aí no seu lugar, você pode dizer amém? O título dessa mensagem é Vivendo no Sobrenatural. Quantos aqui querem viver no sobrenatural? Está fraco, queridos? Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui querem viver no sobrenatural? Sabe, queridos,
Este ano é um ano onde, para todas as nossas igrejas, assim como nós já falamos aqui, o Jackson falou, o pastor Alexandre também, nós temos um tema. E o tema é? Não me vergonha não, queridos. E o tema é? Glória a Deus. O despertar sobrenatural. Sabe, queridos, dentro disso, durante este ano, algumas vezes em tempos oportunos, nós iremos discorrer sobre este assunto. Para que ele não caia no esquecimento, é necessário que algumas vezes nós possamos, ou melhor, nós falemos a respeito deste tema que veio de Deus para o coração da nossa liderança. Para que nós possamos não somente declarar, mas para que também nós possamos viver este tema e tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida durante este ano. O despertar sobrenatural. Quando nós falamos a respeito do sobrenatural, preste atenção, nós já ouvimos, nós sabemos, mas iremos repetir mais uma vez, é aquilo que vai além do comum. O sobrenatural é além do natural. É isso que eu e você nós queremos viver. É algo sobre-humano. É aquilo que nós não conseguimos alcançar ou atingir naturalmente. O sobrenatural também nos diz de algo miraculoso, nos fala a respeito da realização de milagres. O sobrenatural que nós queremos viver nos fala a respeito de maravilhas. O sobrenatural, o qual nós queremos viver, nos fala a respeito dos prodígios. O sobrenatural que eu e você nós queremos viver, nos fala a respeito do extraordinário. É algo poderoso que Deus colocou nos nossos corações para que nós possamos viver durante este ano. E o sobrenatural, ele está intimamente ligado ao nosso Deus. Não tem como separar. Quando nós falamos a respeito de fé, é da mesma maneira. Sim, eu sei que você pode falar, mas Paulo, tem uma fé que é natural. Mas quando nós falamos da verdadeira fé, a fé é genuína, não tem como nós separarmos. A fé está ligada ao nosso Deus, é algo que está junto. Da mesma forma, quando nós falamos a respeito do sobrenatural, é algo que está ligado, é intimamente ligado com o nosso Deus. Sabe, queridos, Isaías, o capítulo 37, o versículo 16, a palavra de Deus, ela diz assim: ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, e tu fizeste os céus e a terra. Este é o Deus do sobrenatural. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus sobre a minha e sobre a sua vida. É o Deus que está entronizado, está elevado, está exaltado no mais alto e sublime trono. Ele é o Deus que governa sobre todos os reinos. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que criou os céus e a terra. Esse é o nosso Deus, um Deus soberano, um Deus sobrenatural. Jeremias, o capítulo 10, o versículo 12, a palavra de Deus diz assim: o Senhor fez a terra pelo seu poder, Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência Ele estendeu os céus. Olha o poder do nosso Deus. Ei, eu e você, igreja amada de Cristo Jesus, nós não estamos servindo qualquer Deus. Nós estamos servindo um Deus poderoso, um Deus que tem os céus e a terra na palma das suas mãos. Pode se levantar reis, pode se levantar aqueles que são poderosos, pode se levantar a mais alta autoridade, mas ninguém está acima
do meu Deus e do seu Deus. É este o Deus na escuridão. Nós estávamos no pecado, à sombra da morte, debaixo das garras de Satanás. Ele nos tirou de lá, pela tua grande graça, pelo teu grande amor, pelo teu filho que ele enviou para morrer naquela cruz do Calvário, e nos transportou para um reino de poder, para o reino do teu filho amado. É aqui que ele quer que a sua igreja avance, é neste campo, é no seu reino, um reino poderoso. 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo 20, a palavra de Deus, ela diz assim: pois o reino de Deus, ele não consiste em palavras. Sabia disso? Ele não consiste em palavras, mas ele consiste em poder. Ele consiste no sobrenatural. Aquilo que transformou a minha vida, aquilo que transformou a sua vida, aquilo que transformou a sua história, aquilo que transformou a sua família, e aquilo que ainda vai nos transformar e nos lapidar em conformidade à sua imagem. É este o reino de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: vocês, porém, toma posse, são geração eleita, um sacerdócio real, sim, aqueles que foram transportados para um reino de amor, para um reino grandioso. Ele continua assim: vocês são uma nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Espera aí que eu vou repetir. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. É propriedade exclusiva de Deus. Ninguém toca, ninguém mexe, Tiago, a não ser que Ele permita, porque Ele é soberano e grandioso. Ele faz da maneira que Ele quer. Mas o inimigo, ele não pode tocar a sua vida. O inimigo não pode tocar a sua família. O inimigo não pode tentar contra a sua vida, porque você é propriedade. Ele até tenta, mas você é propriedade exclusiva de Deus. Para pegar a sua vida e a sua família, primeiro ele tem que passar por cima de Deus. Somos um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas, para que você possa avançar nesse poder e anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas, do lamaçal, para a sua maravilhosa luz. Sabe, queridos, mas por que então, mesmo fazendo parte de algo tão grandioso, muitos têm vivido por anos e anos somente no natural? Porque muitos só vivem desanimados, mesmo sabendo desta verdade, reclamando, murmurando, fracos espirituais, pessoas doentes espirituais dentro da casa do Senhor, fazendo parte deste reino. Mas só que existe uma verdade, que não é esta vida que Deus tem para nós. O Senhor tem uma vida grandiosa, acima dessas coisas. Eu sei que nós estamos sujeitos a passar por essas situações. Eu não estou aqui querendo pregar a respeito de super-homens, super-mulheres, que saem por aí à torta e direita soltando poder. Não, não é isso. Mas também não é uma vida fraca. Não é uma vida de uma doença espiritual, sempre da mesma maneira, dizendo somente a mesma frase: se acontecer, aconteceu, não, a gente vai levando, vamos empurrando. Não é essa vida, não é isso que Deus tem para mim e para você. Sabe, queridos, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Como nós falamos, Ele nos tirou de um lamaçal, não para que nós possamos viver da mesma maneira que nós estávamos lá. Lá estávamos caídos, lá estávamos perdidos.
Agora, quando estamos no reino do teu Filho, agora é para que nós possamos avançar, viver uma vida diferente. Agora, se nós estivermos lá, estávamos caídos, perdidos, e na casa de Deus, no reino dele, também nós estamos perdidos, pô, tem algo errado. Tem algo errado. Ele veio, assim como diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B, para que nós possamos ter vida, e ter uma vida em abundância. É essa vida, uma vida além do comum, uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária. Foi para isso que Deus pagou um preço por mim e por você. Sabe, queridos, Ele veio para que nós possamos viver o extraordinário. Ele veio para que nós possamos viver além das nossas expectativas. Ele veio para que nós possamos viver com os nossos pés na terra, mas com a nossa mente e o nosso coração no céu, aonde Ele está sentado no teu trono de glória. E aonde os serafins, eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É para isso. É o pé na terra. Mas a nossa mente, Ivan, não é de mim que eu estou falando, não. É a palavra de Deus que fala a respeito disso. Pensem nas coisas que são as terrenas, são passageiras, mas aquilo que vem do alto é eterno. Queridos, dentro do que nós estamos falando, existem aqueles, preste atenção nisso, que irão experimentar o sobrenatural, e existem aqueles que irão viver no sobrenatural. Olhando de forma rápida e falando assim, parece até a mesma coisa, né? Mas tem um detalhe muito importante dentro disso. Somente experimentar o sobrenatural fala de algo esporádico. A pessoa, ela presenciou um milagre ali, aconteceu uma bênção ali, ela estava presente, ela até experimentou um dia o poder de Deus em determinado momento da sua vida, mas vai até aí. É limitado. De vez em quando pode acontecer. Esses são os que experimentam. Eu até experimento. Viver no sobrenatural nos fala de algo constante. Viver no sobrenatural é ir além. Viver no sobrenatural é viver alinhado com a vontade de Deus em nosso dia a dia. E como resultado, nós vamos desfrutar de algo que vai além da compreensão humana, para que os propósitos de Deus, eles se cumpram em nós e através de nós. É isso que Deus quer para cada um de nós. Que nós possamos não somente experimentar, eu experimentei um dia, está tudo certo. Ele quer que a gente possa viver algo constante no sobrenatural. Eu estava fazendo essa parte e eu lembrei até mesmo da minha profissão. Uma coisa é uma pessoa chegar ali no salão onde nós trabalhamos, eu e Estevão aqui, e ela experimentar de cortar o cabelo. Vem aqui, vamos cortar o cabelo. Vem aqui, amor, corta aqui o cabelo dessa criança. Ela pode experimentar, mas ela não vai viver aquilo. No meu caso é diferente. Eu estou vivendo daquilo. É algo constante. É algo que eu faço todos os dias. É diferente de não somente experimentar. Eu vou viver na prática todos os dias. E é assim, no nosso sobrenatural, nós não queremos somente experimentar, aconteceu, está tudo certo, que legal, foi bênção, aí passa 2 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nada mais. Mas quando a gente vive, aí é algo constante, é algo que acontece constantemente. Sim, conforme a vontade de Deus, mas é algo que acontece constantemente em nossas vidas. E uma pergunta para vocês novamente, para que não fique somente eu falando aqui, né? Quantos aqui querem viver nesse sobrenatural? Glória a Deus. Sabendo disso, o que é preciso para nós vivermos no sobrenatural? O que é necessário?
Temos declarado como igreja que nós vamos viver um despertar sobrenatural. Temos declarado que nós vamos viver uma vida extraordinária esse ano, e eu creio nisso. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia? É na prática. O interessante, o importante é na prática. Eu posso subir aqui, falar várias coisas, mas e na prática? O que nós podemos fazer? Ah, Paulo, o que eu posso fazer no meu dia a dia? Porque eu quero viver o sobrenatural. Eu quero experimentar dessa vida que Deus tem para mim. Eu quero experimentar desta vida extraordinária que Ele tem para a minha família. O que eu posso fazer? Eu quero compartilhar alguns pontos importantes ao seu coração. Primeiro ponto, é algo que nós ouvimos constantemente, queridos. Mas novamente aqui, nós vamos relembrar, para que a cada dia isso possa ficar gravado no nosso coração. E assim nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro ponto, para que eu e você nós possamos viver o sobrenatural, é necessário viver uma vida de consagração ao nosso Deus. Quer viver o sobrenatural? É necessário uma vida de consagração. Nós só viveremos os planos de Deus se verdadeiramente Ele for uma realidade em nossas vidas. Existe uma verdade em Hebreus, no capítulo 12, que nós devemos nos atentar. Coloca para mim Hebreus capítulo 12, o versículo 14. E diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando nós falamos de ver o Senhor, não é somente na eternidade, porque lá nós iremos nos encontrar com Ele. A palavra de Deus diz que nós o veremos face a face. Mas sem santidade, ninguém verá o Senhor. E aqui, neste tempo, quer viver o sobrenatural? É necessário viver uma vida separada. Uma vida de consagração. Uma vida de santidade ao Senhor. Quer ver o Senhor em sua vida? É preciso santidade. E sabe, queridos, é algo que não é fácil. Não é fácil. Mas a própria palavra de Deus, ela nos diz, esforcem-se. O começo do versículo diz assim, esforcem-se. É necessário dedicação. É necessário esforço. Ah, eu vou viver em santidade, eu levanto de qualquer maneira, eu saio da minha casa desapercebido, eu saio de qualquer maneira, eu levanto, aquela correria, nem escova os dentes direito. Vai viver com santidade como? Sai despreparado, preocupado com o trabalho, preocupado com a criança, preocupado com a gasolina que não abasteceu no outro dia, e vira aquele rolo. É necessário esforço, dedicação. É necessário renúncia. Fácil não é. Mas se não haver esforço, se não haver renúncia, fica um pouco mais difícil. Até no vídeo do Tadel falou a respeito disso. Um versículo que a pastora Rebeca ela citou. Aquele que quiser vir após mim, palavras de Jesus, negue-se a si mesmo. Ei, tome a sua cruz. Negue-se diariamente. Então você venha, e aí você me siga. É necessário dedicação. Renúncia é o ato de abrir mão de desejos, direitos pessoais, em favor de um compromisso mais elevado com Deus. É isso. É você abrir mão dos seus próprios direitos, daquilo que muitas vezes te faz bem, que você gosta, mas para que você possa agradar a Deus, você vai abrir mão. É pagar o preço. E isso pode causar até um certo incômodo. Mas quando é feito com entendimento, e quando é feito com alegria, isso vai produzir resultados. É fácil pagar o preço? Renunciar?
deixar as nossas próprias vontades, orar, buscar, ler a palavra, deixar muitas vezes aquilo que satisfaz o nosso ego, aquilo que nos faz bem. Mas quando nós fazemos com entendimento, quando é algo que nós estamos fazendo com alegria para Deus, isso vai produzir resultados em nossas vidas, em nome de Jesus. Alguns agentes santificadores. Primeiro, o Espírito Santo. O texto de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 13, fala a respeito disso. O Espírito Santo é um agente santificador em nossas vidas. Segundo, a palavra. A palavra, ela vem para nos limpar. A palavra vem para nos santificar. O Evangelho de João, um texto conhecido, 8:32, fala a respeito disso. A verdade, ela vai nos libertar. João capítulo 17, passa esse texto, João 17, por favor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oração de Jesus, santifica-os na verdade. É a palavra que é um agente santificador em nossa vida. Terceiro, a nossa cooperação, não depende só de Deus, depende de cada um de nós, é o que nós estamos falando. Exige o nosso esforço, exige a nossa dedicação. Vamos pagar um preço. É necessário fazer isso? Vamos fazer. É necessário fazer aquilo? Vamos fazer. Exige a nossa cooperação. João capítulo 15, o versículo 4 fala a respeito disso. Permaneçam em mim. Olha o que diz a palavra. Permaneçam em mim. Depende de nós permanecer na videira. E eu permanecerei em vocês. Olha a continuação, que lindo. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês, assim eu, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Queridos, quer viver o sobrenatural? É necessário permanecer em nosso Senhor. Dentro disso, oração. O pastor acabou de falar aqui a respeito de oração. Vamos crescer na oração durante esse ano? Vamos nos aprofundar? Temos estratégias como igreja? Temos torres de oração? Você tem a liberdade na sua casa? Você tem uma direção? Você tem um Deus que da onde você clamar, Ele te ouve. É tempo de nós crescermos em oração. Jejum, isso também vai nos ajudar grandemente. O jejum, ele nos torna pessoas sensíveis ao nosso Deus. E ele nos eleva também para que nós possamos viver um nível a mais no sobrenatural. Mateus, capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 21, é aquela passagem onde o pai de um menino, ele traz um menino para Jesus, para que ele possa curá-lo. Porque os discípulos naquela situação, eles não tinham conseguido. E o Senhor Jesus entende que aquilo era demônio. Ele faz uma oração por aquele menino, por aquele jovem, e o demônio sai e aquele menino é curado. Depois os discípulos chegam diante dele e fazem uma pergunta: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? O que aconteceu? O que houve? Nós não conseguimos, nós oramos, mas não deu certo. Ele diz assim: essa caça de demônio só sai através do jejum e da oração. É necessário dedicação. É necessário nós cumprirmos em nossas vidas as disciplinas espirituais, para que nós possamos viver em outro nível. Estamos num tempo, até aproveitando isso, estamos em um período, acaba dia 21, né? Num período de jejum e oração. Sabe, queridos, aproveite este tempo. Se dedique. Renuncie àquilo que realmente pague o preço.
Se abstenha daquilo que te dá prazer, por amor de Deus. Renuncie à sua carne, para que eu e você, nós possamos estar mais sensíveis ao nosso Deus. A santidade que nós estamos falando nos elevará a outro nível de vida, não para ser melhor que ninguém, mas ela nos torna sensíveis à presença de Deus, nos elevando a um outro nível de intimidade. É algo mais profundo, é algo que nós vamos mergulhar mais fundo na presença de Deus. E quando nós chegarmos lá, no profundo, nós não vamos mais querer sair. A santidade, ela é uma ponte para a intimidade, ela é uma ponte onde nós vamos passar, ela é uma ponte para a intimidade e a comunhão com o nosso Deus. A santidade, que interessante. Quando nós falamos a respeito de salvação, é algo que nós não podemos ver. Ele nos salva pela tua grande graça e pela tua grande misericórdia. Mas Charles Spurgeon, ele fala algo muito interessante, que a santidade é o lado visível da salvação. É você olhar para uma pessoa, aquela pessoa é diferente, aquele é salvo. As atitudes são diferentes, as palavras são diferentes, porque a santidade é o lado visível da salvação. Sabe, queridos, este é o princípio que separa nós crentes do mundo. A santificação, ela nos consagra a Deus e nos leva a uma vida comprometida com a pureza. Comprometida, que nós possamos buscar esta vida de santidade em nossas vidas. Ela faz com que cada componente do nosso caráter, olha que interessante, seja submetido à inspeção divina e ela receba a sua aprovação. Está sendo inspecionado pelo nosso Deus, todo o nosso ser, e através da santidade nós recebemos a aprovação dos céus. Romanos capítulo 6, do 17 ao 19, diz assim a palavra de Deus: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém, para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou escravos da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha o 19, falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos vossos corpos em escravidão à impureza, naquele tempo, vocês ofereceram para a maldade, que leva à maldade. Ofereçam agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Se anteriormente nós oferecíamos os membros do nosso corpo, todo o nosso ser, para o pecado, para a maldade, agora é momento de oferecer todo o nosso ser, tudo que nós somos, ao nosso Deus. Nós somos escravos da justiça. É oferecer nossa mente, o nosso olho, nossa cabeça, nosso pé, nosso corpo, tudo que nós temos, tudo o que nós somos. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, coloquem nisso aí o seu pensamento, nas coisas que são de Deus. Não fica vagueando, não, pensando no WhatsApp, não fique pensando só no Instagram, no Facebook, não fique pensando só no problema do vizinho. O que eu vou falar daquela pessoa amanhã? Não, pense nas coisas em que há louvor. Isso trará grandes resultados para a minha e pela sua vida. E para nós encerrarmos esse tópico, a santidade é um chamado direto
para sermos como Ele. Olha que lindo. É um chamado direto para eu e você sermos como nosso Pai e vivermos nesse sobrenatural. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus, ela diz assim: porque está escrito, sede santos, sede santos, sede santos, porque eu sou santo, porque eu sou santo. É um chamado direto para que nós possamos ser como Ele. Sabe, queridos, busque isso, que eu e você possamos buscar isso de todo o coração, e assim eu creio, nós vamos viver no sobrenatural. Segundo ponto, busque a cada dia ser cheio da presença do Espírito Santo. Nós não falamos aqui que Ele é um agente que é um santificador em nossas vidas? Efésios capítulo 5, versículo 18, a parte B do versículo, a palavra de Deus, ela diz assim: mas enchei-vos, sejam cheios do Espírito. Busca a cada dia. A frase, ela está no imperativo, é uma ordenança. Enchei-vos. E se encher do Espírito em nossas vidas deve ser algo contínuo, algo que nós desejamos, algo que nós buscamos, ser cheios do Espírito Santo. Olhando para o nosso dia a dia, nós entendemos que isso deve ser algo constante. É ou não é verdade? Quando eu olho para a minha vida, para tudo que eu faço, para as minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos, para aquilo que eu faço dentro da minha casa, eu falo, não, isso tem que ser constante. Se encher do Espírito deve ser algo constante em minha vida. É isso que vai me levar ao sobrenatural. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, e ele fala algo muito interessante a respeito disso. Ser cheio do Espírito Santo não é somente nós termos mais de Deus, não é isso. Ou melhor, não é somente isso, mas ser cheio do Espírito Santo é Ele ter mais de mim e de você, é Ele ter mais das nossas vidas. Um exemplo que ele deu, eu achei bem interessante, fala assim que, quando nós decidimos, se imagine aí, entrarmos em um rio, se nós ficarmos na margem, nada acontece em nossas vidas, nada acontece, porque nós estamos ali na margem do rio. Mas queridos, quanto mais eu entro, não apenas eu tenho mais daquele rio, mas o rio, ele tem mais da minha vida. É algo progressivo. Eu estou entrando, eu estou experimentando daquele rio, e não somente eu que estou experimentando, ele vai tendo mais e mais da minha vida. Sabe o que é interessante? Não importa se a água está no pé, não importa se a água está na canela, no joelho, na barriga, enquanto dá pé, você está no controle das coisas, não é verdade? Nós entramos num rio, entramos num mar aí, enquanto está dando pé, nós estamos lá, dando risada, está tudo gostoso, falando para a esposa, tira foto, e faz pose. Por quê? Você está no controle da situação. Mas sabe o que é interessante? Quando nós vamos chegando em águas mais profundas, chega um momento que não dá mais para caminhar. É ou não é verdade? Eu lembro que alguns anos atrás, nós fomos para a praia, e aí, aquela determinada praia era Praia do Tombo, acho que é assim que fala, né? Chegava a determinada parte da água ali, de repente, começava a afundar. E eu fui lá, todo bonitão. Tá. Quando chegou naquela parte, fez assim. Aí não deu mais pé. E aí que entra dentro desse exemplo. Quando chega nessa parte, a situação, ela foge do nosso controle. Não é mais eu, não é você que governa, mas é o rio que assume o controle. É ele que passa a te carregar. É ele que está no controle da situação. Ou seja, neste momento, o rio, ele tem tudo de você.
E é assim que acontece, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando Ele tem mais da nossa vida, não é mais eu e você que está no controle, mas é Deus, é o Espírito Santo que está no controle das nossas vidas. É Ele que nos direciona para lá, é Ele que nos direciona para cá, é Ele que nos direciona dentro da tua vontade, para que nós possamos cumprir a cada dia a sua vontade, em nome de Jesus. Sabe, queridos, ser cheio do Espírito Santo é isso que fará a diferença em nossas vidas. João capítulo 14, o verso 26, a palavra de Deus diz assim: mas o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele lhe ensinará todas as coisas, e Ele fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo, é Ele que te fará lembrar, é o Espírito Santo que nos ensina, como nós falamos acima, é o Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 8, que intercede por nós, pois nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que leva as nossas orações de acordo com a vontade de Deus, é o Espírito Santo que nos orienta, assim como Atos capítulo 16 e Atos capítulo 20, lembram da passagem de Paulo? O Espírito Santo impediu eles de ir para certo lugar, eles de irem para certo lugar, porque era o Espírito Santo que orientava a vida deles. E o Espírito Santo em nossas vidas é poder, o Espírito Santo em nossas vidas é amor, o Espírito Santo em nossas vidas é equilíbrio. É Ele que nos capacita para testemunhar, é Ele que nos reveste de autoridade e de poder para que nós possamos propagar o reino de Deus. É como diz no primeiro texto que nós lemos: vocês receberão poder. É o Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida que nos fará viver no sobrenatural. Para terminar esse tópico, e para nós irmos para o final, aproveite esse privilégio. Aproveite esse privilégio, agarre de todo o teu coração. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: não apagueis o fulgor do Espírito. É um texto que nós comentamos esses dias, né, Estevão? Lá no nosso trabalho. Eu glorifico a Deus pela vida desse homem de Deus, Estevão, porque nós temos, é um guerreiro do Senhor, e ali no nosso trabalho nós se levantamos, começou através da vida dele, e de um outro irmão que nós temos lá, uma tocha de fogo, um ungido do Senhor, e ali nós tomamos uma posição, de nós orarmos, pelo nosso local de trabalho, de nós, todos os sábados, nos reunirmos para fazer um devocional, para comentar uma palavra, e isso tem feito a diferença naquele lugar. É só o começo, é só o começo, de tudo aquilo que Deus tem em nossas vidas, e na vida de cada um que entrar ali, no nosso ambiente de trabalho, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ei, é sério, vamos aproveitar o privilégio, não apague o fulgor, isso fala a respeito de brilho, não apague o brilho do Espírito nas nossas vidas, que nós não possamos apagar, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, através das nossas atitudes. Salmo 51, o versículo 11, o salmista ele entendia a respeito disso, ele diz assim: não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ele entendia a importância e a diferença que o Espírito Santo, ele poderia fazer em sua vida. E ele ora a Deus: não retire, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Terceiro, para que nós possamos terminar. O primeiro é
viva uma vida de glória a Deus. O segundo é, acabamos de falar, nós temos que ser cheios, glória a Deus. Terceiro, para que nós possamos enterrar, esse é rapidinho, tá bom? Se disponha para a obra do Deus sobrenatural. Como que a gente vai viver o sobrenatural? Preste atenção. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Como que a gente vai viver a obra de Deus? Ou melhor, como que nós vamos viver o extraordinário vivendo no natural? Eu vou ficar sentado esperando acontecer. Eu vou ficar parado aqui, eu não vou fazer nada. Eu não vou orar, eu não vou buscar, eu não vou fazer nada. Não tem como. É necessário se dispor para a obra do Deus do sobrenatural. É lá que nós vamos viver. É se dispondo a viver com esse Deus sobrenatural. Coloca um texto para mim, fazendo favor. Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Ele lhes disse: vão pelo todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sabe, queridos, esse foi até um tópico que eu compartilhei esses dias atrás, no Bíblia 360, e eu trouxe aqui para a mensagem, aquele breve comentário, o qual eu fiz ali no Bíblia 360. Por isso que é importante nós lermos a palavra, e você ali meditar dentro das verdades que Deus tem para a sua vida. Ali você poderá usar para uma pessoa do seu trabalho, ali você poderá usar para uma pessoa na rua, ali Deus vai falar com você, para que você possa usar no seu dia a dia, ali na palavra de Deus, Ele vai trazer edificação para a sua vida. E a palavra de Deus, ela diz: vão pelo mundo. Isso nos fala a respeito de movimento, não é ficar parado, vão pelo mundo, é um despertar, é um momento. A palavra de Deus diz que a igreja é a eclésia, os chamados para fora, ide por todo mundo, vão, é necessário movimento, não é ficar parado, não é ficar esperando, não é ficar dentro de casa, e não é também de uma forma forçada, é por amor, vão, quer experimentar o sobrenatural? É necessário ir, é necessário ir e viver na dependência deste Deus do sobrenatural. É assumir um compromisso. Ele te deu talento, Ele te deu dom. Ei, o que estamos fazendo com os nossos talentos? Chegará um dia que nós estaremos diante da presença dEle, e Ele vai nos falar: o que você fez com o seu talento? Multiplicou ou enterrou? Preguem o evangelho. Isso nos fala de vida com Deus e sua palavra. Porque para pregar o evangelho precisa conhecer de Deus e da sua vontade. Precisa conhecer da palavra de Deus. Isso vai gerar o quê? Uma ousadia. Vida com Deus vai gerar ousadia. Porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Com sabedoria, você vai pregar o evangelho com ousadia. Para quem? Para todas as pessoas. Isso nos fala a respeito de amor pelo próximo, compaixão. Sabe, queridos, viver no sobrenatural não é somente para o nosso bem. Agora eu vou viver no sobrenatural, eu vou ser o super-homem, eu vou ser o bom. Não! É para que você possa ser edificado, mas as outras pessoas também possam ser edificadas através da vida da igreja. Viver essa realidade é viver no campo do extraordinário. A continuação do texto diz assim: os sinais acompanharão os que creem. Quer viver no sobrenatural?
É necessário viver a obra deste Deus sobrenatural, e os sinais, eles vão te acompanhar. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Queridos, é sério, é no dia a dia. É chegar alguém lá, bater no seu portão, falar: ei, você é crente, vem me ajudar, que tem um lá em casa lá que está endemoniado, e eu não sei o que fazer. E aí? Eu vou ligar para o pastor. Isso, queridos, eu estou falando, isso serve para mim também, é para todos nós. Mas a palavra de Deus diz assim, que nós, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, nós vamos expulsar demônios. Se ele vir por um caminho, por 7, ele vai ter que correr. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu e você, nós não seremos atingidos. Nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Falarão em novas línguas. Ei, queridos, o Senhor tem dons para mim e para você. Aqui ele falou somente de um, mas lê lá em 1 Coríntios, na carta de Coríntios, é falar em línguas, é o dom da fé, e tantas outras coisas que tem na palavra. Isso está disponível para a igreja do Senhor, para a nossa edificação, para a edificação das outras pessoas. Nós vamos falar novas línguas, nós vamos ter interpretações de línguas, o dom da fé, entre outras coisas. Nós vamos viver no sobrenatural. Pegarão serpentes. É interessante que quando nós vemos esse verbo no original, a palavra é airo. Pegar também pode significar tirar, repelir, afastar, sem se prejudicar. Atos capítulo 28 fala a respeito disso. Paulo, em determinado momento, ele é picado por uma víbora, por uma serpente. Aqueles homens que estavam com ele ficaram todos assustados. Nossa, ele foi picado. Ele chacoalhou, repeliu, e na hora que eles olharam, nada aconteceu. Nada aconteceu com ele. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Não vai sair por aí bebendo veneno não, hein? Mas sabe, queridos, eu creio que até mesmo em um ato de maldade, se nós vivermos nesse sobrenatural, intentarem contra a nossa vida, nada nos fará mal, porque o Senhor Deus, Ele é conosco. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Coloca um texto para mim, o último texto, fazendo favor, Fer. Mateus capítulo 17, versículo 20. Você crê nisso? É impor as nossas mãos sobre os doentes. E eles serão curados. Sabe, queridos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não é a nossa mão que está ali. Sim, no físico nós estamos colocando a nossa mão, mas entenda uma coisa, é o Espírito Santo que está dentro de nós, que está nos auxiliando, ou melhor, que está no comando da situação. É por isso que quando eu e você, pela fé, nós colocamos a mão sobre uma pessoa, nós oramos por um ente querido, por uma pessoa no hospital, nós oramos por essa pessoa, existe essa possibilidade sim, dela ficar curada. Mateus 17, 20 diz assim, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para aqueles que creem. Aleluia. Nada será impossível. E o mais lindo de tudo é que nós vamos desfrutar da gloriosa presença do nosso Senhor nessa obra. Ele está conosco e Ele confirmará a cada uma das palavras que saírem da sua boca, porque são palavras de Deus. Marcos 16, 20 diz assim, então os discípulos saíram, eles obedeceram, e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles.
confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. O Senhor estava com eles. A partir do momento que nós sairmos, vivermos realmente esse despertar, assim como já tem começado em nossas vidas, o Senhor Ele vai confirmar em nossas vidas. O Senhor operará uma grande obra em cada um de nós. E sabe o que é interessante? Imagina como eles não foram abençoados. O próprio Senhor estava com eles. Imagina só. E a partir do momento que eles pregaram a palavra, não somente eles foram abençoados, mas todas as pessoas que receberam a palavra, que receberam a visita, que eles passaram pelo caminho deles, todas as pessoas foram abençoadas. Fique de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos orar. Ei, nós temos duas escolhas para que a gente possa orar. Nós temos duas escolhas: ou viver no sobrenatural de Deus, ou ter uma vida comum para sempre. O que você quer para a sua vida? Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. E vamos orar. O que você quer para a sua vida? Fale aquilo que está no seu coração para Deus. Viver o sobrenatural é viver uma vida de intimidade, é viver no mais profundo, é mergulhar mais fundo na presença de Deus, é viver com os seus joelhos, com a sua mente, com o seu coração, diante de um trono grandioso, um trono de graça. Viver o sobrenatural que nós estamos falando tanto, é viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Viver o sobrenatural é ser cheio de Deus. Viver o sobrenatural é viver seguindo as suas ordenanças. Viver o sobrenatural é viver à disposição do reino. Viver o sobrenatural é deixar que Ele use a sua vida, para que não somente você tenha mais dEle, mas Ele tenha mais de você. Toda a sua vida, todo o teu coração, todo o teu corpo, toda a tua família, todo o seu ser, todo o seu entendimento, tudo que você é. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Pai, porque a sua presença é gloriosa e nós podemos te sentir, mesmo sendo fracos, mesmo sendo falhos, mas a tua presença, ela se manifesta em nosso meio. Pai, nós queremos a cada dia viver segundo a tua vontade, não viver pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso próprio eu. Nós queremos viver na sua dependência. Pai, nós queremos viver na tua direção. Nós queremos viver, Pai, segundo os teus conselhos. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a vivermos em santidade a cada dia, a deixar aquela frase de lado que não é possível. Eu sei que nós temos lutas, eu sei que nós somos humanos, nós estamos sujeitos a cair, mas Pai, nos ajude para que a cada dia nós possamos nos esforçar, renunciar à nossa própria carne, renunciar ao nosso próprio eu, e isso nos mínimos detalhes, em nossos pensamentos do dia a dia, que os nossos pensamentos nós possamos levar cativos ao Senhor.
Que nós possamos cuidar das nossas palavras. Que nós, ó Pai, possamos cuidar daquilo que sai da nossa boca. Porque é isso que contamina. Como diz a tua palavra, não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai vem do coração. Nós não queremos, Pai, viver uma vida de murmuração. Uma vida de falar mal das outras pessoas. É nos mínimos detalhes. É cuidando do nosso pensamento. É cuidando dos nossos olhos. Que nós possamos, ó Pai, entender o privilégio que é ter o Teu Espírito Santo em nossas vidas. O Consolador que o Pai nos enviou. Assim como diz a palavra, aquele que nos ensinará todas as coisas. Aquele que nos ensinará a orar. Aquele que vai nos aconselhar. É aquele que, se nós estivermos indo por um caminho, vai nos direcionar. Nos ajude, ó Pai, a entender esse privilégio. Que nós possamos dizer como o salmista: não retires de nós o Teu Santo Espírito. Não retires de nós o Teu Santo Espírito. Mas que a cada dia nós possamos ter um coração quebrantado e contrito, porque este coração o Senhor não despreza. Este coração o Senhor não despreza. Queremos a cada dia ser cheios do Espírito Santo, Pai. Queremos buscar a cada dia mais e mais a Tua presença. E assim viver a Tua obra. Viver na prática. Viver na prática a Tua obra. As Suas ordenanças. Ir por todo esse mundo, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Assim eu oro a Deus, crendo que este ano será um ano ímpar em nossas vidas. Na vida de cada um que está neste lugar. Este ano nós vamos viver o melhor ano de nossas vidas. Isso não é palavras jogadas ao vento. Não são somente palavras da boca para fora. Mas nós cremos de todo o nosso coração que nós iremos experimentar de algo sobrenatural. Eu creio, Pai, que na minha vida, na minha família, eu vou ver os milagres acontecer. Eu vou ver os milagres. Se você crê no seu lugar, fala para Deus. Fala que você vai viver o sobrenatural. Fala que você vai viver o milagre. Aquilo que você tem tanto orado a Deus. Aquilo que tem tirado o seu sono. Fale para Deus. Creia no seu coração. Creia que nós vamos viver o milagre do Senhor. Para a glória dEle. Para a glória dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como diz em Tua palavra, estará conosco. O Senhor não nos deixa só. E estará conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Amém, queridos? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Eu vou orar despedindo vocês. E depois que eu orar, você pode dar um abraço, pode dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Você pode aí deixar que o Espírito Santo que está em sua vida te direcione para que você possa falar uma palavra de vitória para a pessoa do seu lado, amém? Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo, Jesus, do Espírito Santo, que está sobre nós, que está em nós, o qual nós somos selados, seja com a minha vida, seja com a sua vida, e você aí no seu lugar possa dizer amém, amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor.
Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, uma palavra de vitória para ele e vá em paz, em nome de Jesus.